Olá, nós vamos continuar aqui. Essa é a nossa quarta aula e nós estamos falando da estrutura dos livros da Bíblia. Da última aula nós começamos a falar da estrutura dos livros, dos grupos dos livros do Antigo Testamento e nós vamos continuar nessa aula aqui. Alguns que faltam do Antigo Testamento e os do Novo Testamento. Então nós falamos do Pentateuco, falamos dos livros de históricos, e nós vamos falar dos livros poéticos ou livros de poesia da Bíblia, né? Que são livros de poesias, de relatos poéticos, também podemos dizer assim, né? Que é o caso de Cantares de Salomão, que são relatos poéticos, né? O livro de Cantares não é um livro muito usado para poder pregar, até porque você tem toda uma simbologia ali de Deus como esposo, Israel como a noiva, a enamorada, né? Mas na verdade são livros de tipologias, assim, que relata o relacionamento de Deus com a sua esposa, que é Israel, de forma poética, né? Nós temos também os livros devocionais, que são Inários, que é o livro de Salmos, né? Provérbios também é considerado um livro do estilo poético de escrita. E nós temos o livro de Salmos, que na verdade é o inário do judeu. Os Salmos é cantado na liturgia dos cultos dele, nos cerimoniais religiosos. Então, esses são os livros de poesia ou livros poéticos. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Isso é um grupo de livros do Velho Testamento. Nós temos ainda os profetas maiores. O livro de profetas ao total, maiores e menores, são 17. Mais uma vez, lembrando que maior ou menor não significa da importância, mas sim do conteúdo. Então, os maiores são o profeta Isaías, né? O profeta Isaías tem uma coisa muito interessante nele, no livro dele. O livro do profeta Isaías, ele é considerado o príncipe dos profetas. Ele é um livro evangelístico no Velho Testamento, né? Um livro de evangelho no Velho Testamento. É surpresa porque, na verdade, o Velho Testamento ainda não foi revelado Cristo. Mas Isaías é considerado um evangelho dentro do Velho Testamento, porque ele é o primeiro profeta que vai falar tudo sobre Jesus, do nascimento, como é que foi a vida, a concepção, e o final, né, vai relatar tudo. O livro do profeta Isaías tem outra curiosidade. Ele é uma mini Bíblia. O livro do profeta Isaías é uma mini Bíblia. Por quê? Porque a nossa Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A nossa Bíblia, ela tem uma composição. A composição é, primeiro, a revelação de Deus, o tratamento do seu povo. Então, todas as características de Deus e o tratamento com relação à nação de Israel. Esses são os primeiros tópicos da nossa Bíblia. Depois de Deus revelar quem ele é e através de diversos outros livros do Velho Testamento, ele se relacionar com o seu povo, nós temos aí a manifestação de Cristo, que é os evangelhos, ensinando tudo a respeito de Cristo. E depois nós temos já a nossa Bíblia, ela caminha para o final. Então podemos montar a Bíblia com 3 eixos aí. Revelação e tratamento com relação a Israel, a manifestação de Cristo, o relato de Cristo, o significado da crucificação, e depois nós temos Apocalipse, certo? Certo. O livro de Isaías, ele segue o mesmo teor, o mesmo conteúdo. Os primeiros livros, Deus falando quem ele é, a justiça dele, a moral dele, e corrigindo Israel e tratando com Israel. Depois, em seguida, o profeta é usado para falar de Jesus. E no final de Isaías, o profeta é usado para falar do final dos tempos. Então, por isso que nós chamamos ele de mini Bíblia, ou uma Bíblia, né, inteira, na mesma composição da Bíblia,
de 66 livros, ele é uma Bíblia de 66 capítulos. É uma curiosidade, né? E aí nós temos o livro do Jeremias, que é considerado o profeta chorão. Aí um momento que ele está bem depressivo mesmo, bem triste. Jeremias, ele está vivendo em tempos que Israel está sendo levado cativo, né? Então ele fica bem depressivo mesmo e depois ele falar, profetizar, ele vai lamentar todo aquele destino de Israel. É um lamento, então por isso chamamos lamentação de Jeremias. E temos Ezequiel, né? Eu costumo falar, interessante isso, que os livros dos profetas maiores, eles podem ser tratados assim, antes, durante e depois. Do quê? Do cativeiro. Olha só como é interessante. Antes do cativeiro, vem Isaías. Isaías anuncia para o povo de Israel, olha, gente, para com isso, se converta, a ira de Deus vai chegar, a justiça dele vai ser manifesta. Gente, olha, Deus vai levar vocês cativos. Gente, ninguém dá ouvido. Isaías ainda é morto. Ele é colocado dentro do tronco de uma árvore e eles serram o tronco no meio e ele é cerrado no meio vivo. Então, Isaías é o profeta que fala antes do cativeiro, bem antes do cativeiro. Ele anuncia tudo, pede para o povo voltar atrás, avisa que Jesus será o libertador, Jesus vai vir, mas anuncia todo o contexto do cativeiro. Isaías 45, ele vai falar com Ciro, que só vai nascer 150 anos depois. Então, tudo que Deus tinha para falar com o seu povo antes de mandar eles para o cativeiro, Isaías está falando. Já o Jeremias, ele está vivendo num tempo que já começou o cativeiro. Babilônia já veio, já está levando o povo. E o Jeremias é o cara que está assistindo tudo isso, gente. Então, ele já é conhecedor das profecias de Isaías, ou seja, ele vai dizer assim, gente, Deus avisou. E o que Jeremias vai presenciar não é fácil. Jeremias vai presenciar os povos, né? O império, entrando lá, matando o judeu, lavando a rua de sangue, abrindo o ventre das mulheres grávidas, tirando os filhos, escalpelando os jovens e os idosos, matando os filhos na frente dos pais, matando o pai na frente dos filhos, as moças sendo violentadas, né, pelos invasores. Gente, o Jeremias, ele está assistindo tudo. E ele entra no estado de depressão, e ele é chamado de profeta chorão, porque ele está durante a levada de povos. Quantos povos estão sendo levados? Daniel está sendo levado, Sadraque, Mesaque e Abednego está sendo levado, ele está assistindo tudo, gente. Então ele é chamado de profeta chorão, ele é o durante a levada. Já o Ezequiel é o depois. Quando Ezequiel começa a profetizar, ele não está mais em Jerusalém, ele já mora lá na Babilônia. Então já aconteceu o cativeiro, Jerusalém já tacaram fogo, quebraram tudo, destruíram tudo, roubaram o ouro, acabaram com o templo, a arca sumiu. E lá na Babilônia, Deus levanta o profeta Ezequiel e Deus volta, tem um período que Deus volta com ele em espírito até Jerusalém, mostra as ruínas, mostra para ele o que os sacerdotes estavam fazendo de errado, adorando Deus, acendendo incenso, fazendo magia negra, mostra tudo para ele. E o Ezequiel mostra as coisas do céu, mostra quem é os querubins, e Ezequiel vai profetizar esperança para o povo, mas no cativeiro. Gente, fica sossegado, nós vamos estar aqui para sempre. E Deus vai usar ele para poder explicar para o povo por que aconteceu tudo aquilo. E aí Deus vai mostrar para ele como é que estava a ruína espiritual de Israel. E ele fala, gente, vamos parar para pedir perdão, nós fizemos isso. Então, o Isaías é antes o Jeremias, durante o Ezequiel depois de todo esse acontecido triste, né? Eu acho que igual esses acontecidos, só mesmo no período de Hitler mesmo. O Daniel, ele foi levado no tempo de Jeremias e ele, como ele era meio príncipe, né, tinha um tratamento diferente, morava em palácio, ele era um dos príncipes ali, então o Daniel, ele não é levado para ficar lá no meio do povo lá, junto ao rio da Babilônia, né? Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados por Nabucodonosor, né?
Mas ele foi levado para o palácio para viver lá como príncipe. De início eles chegam lá, né? Tem todo aquele ritual da comida, foi servido a comida dos mesmos reis para ele. Então ele está tendo um tratamento especial lá, privilegiado, né? Então ele já está no cativeiro. Mas em profetas podemos dizer que o antes, durante e depois é Isaías, Jeremias e Ezequiel. Os profetas menores não são pela importância, né? São pelo conteúdo e eles estão classificados aí. Desde Oséias até Malaquias, cada um com uma experiência, cada um com uma revelação profética, todas apontando para Cristo, todas falando, corrigindo Israel, mostrando o que Deus vai fazer para punir a desobediência e anunciando Cristo e anunciando o fim também. É o tema dos profetas menores, né? Os profetas menores, eu vou falar uma coisa, mas não se preocupem com isso, porque a gente vai aprender depois, em outra matéria, chamada hermenêutica. Os profetas menores, eles vão falar profecias que elas acontecem em 3 tempos. Essa é a profecia deles, em 3 tempos. Primeiro, elas estão acontecendo no momento que eles estão escrevendo. Aquela profecia realmente é para o povo daquela época. Elas vão acontecer num futuro próximo. Futuro próximo aos profetas do Velho Testamento é a época de Jesus. Então, eles vão profetizar sobre Jesus, como Isaías, num futuro próximo. Está para acontecer. Alguns anos depois, acontece Jesus nascendo e cumpre muitas profecias deles. E a outra interpretação das profecias é o futuro distante, que seria os dias de hoje para o fim do mundo. Então, as profecias desses profetas são aplicadas em 3 tempos. No presente, lá na época, no futuro próximo e no futuro distante, que é os dias de hoje. É muito legal toda vez que você for ler, você ter ideia disso. Vamos dar um exemplo aqui do Oséias, né? Oséias é teve que casar com a prostituta, depois ela volta para a prostituição. Deus usa a vida dele para explicar como é que Israel está se portando diante de Deus, né? Deus usa ele para ser exemplo de Deus e a esposa, que é uma prostituta, para servir como exemplo ou equiparada a Israel, que se prostitui com outros deuses. Então, assim, é uma coisa que Oséias profetizou, estava acontecendo mesmo, o relato de Oséias, ele estava passando por tudo aquilo. Deus ainda escolhe o nome dos filhos dele, que tem todo o significado. Nossa. Deus estava falando de um futuro próximo, que Deus usa na profecia também pode ser aplicada ao futuro distante. Ela vai se cumprir em 3 períodos, naquele momento, no próximo e no distante. A estrutura do Novo Testamento, né? Terminado o Velho, a estrutura do Novo é o seguinte: são 27 livros, escritos, em sua maioria, no grego koiné, algumas partes em latim e algumas pequenas partes em aramaico, já falei para vocês. Mas, na sua maioria, o Novo Testamento é escrito em grego koiné, que é o grego antigo. E eles se dividem da seguinte forma: biografia, livros históricos, epístolas, doutrinas e profecias. Esses são os 4 grupos pela qual se divide o Novo Testamento: biografia, história, epístola e doutrinas e profecias. Biografia, a gente já sabe que é o relato da vida de alguém. Então, quem são os biógrafos do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando, queria que vocês anotassem isso daí, que esses 4 evangelhos, ou os 4 evangelistas, que fazem a biografia de Jesus, eles têm uma composição também aí, que é evangelhos sinópticos e não sinópticos. Só para começar a mexer agora nesse assunto, mas depois a gente conclui. Evangelhos sinópticos são um relato que pessoas fazem dentro do mesmo espaço, no mesmo momento, de ângulos diferentes. Então, assim, os relatos de Mateus, Marcos e Lucas são idênticos. São alguém relatando a biografia de uma pessoa, estando naquele momento lá e assistindo a toda a cena
no mesmo local, só que em ângulos diferentes. É como se a gente estivesse diante de um teatro e você olhasse para o palco, mas de ângulos diferentes. Um está na ponta, outro está na galeria, outro está no fundo, outro está na frente. O palco é o mesmo, gente. Mas se você for relatar minuciosamente o ângulo, vai diferenciar. Porque quem está no canto vai falar, olha, eu estou aqui olhando para o palco, mas na minha frente tem uma cortina, eu estou vendo de lado. O outro já vai falar, não, eu estou bem na frente do palco, está acontecendo isso, eu estou vendo a visão assim, a minha visão é dessa forma, porque eu estou na frente. O outro está no fundo, ele vai falar, eu estou vendo, mas tem a galeria da primeira, tem o concreto da primeira galeria, mas eu estou vendo assim. Todos estão no mesmo teatro, só que cada um está num ponto, vendo de maneira diferente. Por que isso? Deixa eu explicar para vocês. Mateus, ele é um evangelho escrito para os judeus. Mateus, ele está relatando Jesus para os judeus. Por isso que só o livro de Mateus, ele inicia com genealogia. Por quê, gente? Só Mateus tem e gerou Adão fulano, e gerou Sem fulano, e gerou fulano, e gerou fulano, e fulano gerou fulano, e vai embora. E já gerou Davi, e a Davi gerou. Por quê? Porque os judeus são muito voltados à descendência. É muito importante isso para o judeu. E os judeus estão aguardando a chegada do rei, do Messias, do Filho de Deus, nesse momento, né? Apesar que Jesus veio, eles não reconheceram. Então, quando eu vou falar de Jesus para o judeu, a preocupação de Deus ao revelar, ao fazer, inspirado o Espírito Santo ao escrever, Mateus escreveu o Evangelho para os judeus, era mostrar para os judeus que, como eles são conservadores, né, gostam desse negócio de hierarquia, o Mateus vai explicar para eles que Jesus é rei, ele é o herdeiro do trono de Davi, e que ele é, conforme exigido, pertencente à tribo de Judá, de que ele tem o direito ao trono, o trono é dele. Para poder explicar isso para o judeu, falando sobre Jesus nesse foco, ou seja, nesse sentido, o Mateus vai começar a escrever falando desde Adão até chegar em Jesus. Ele está escrevendo, relatando Jesus de forma que os judeus dão importância. Os judeus querem saber quem é o Messias que vai sentar no trono de Davi para sempre. E Mateus vai lá e escreve, então, com foco nos judeus. O Marcos, ele escreve o mesmo evangelho, ou seja, ele está no mesmo espaço-tempo, está olhando a mesma cena que Cristo, toda a vida de Cristo, a biografia, porém ele vai escrever para um outro tipo de gente, não é mais para judeu. O Marcos escreve o evangelho destinado aos romanos. Então, é bom a gente entender isso. Quem são os romanos naquela época? Os romanos, ele é um império dominante. Nunca que um romano vai aceitar você falar assim, olha, nasceu o rei de Israel. Ele vai falar, como assim? O rei de Israel é o império romano. Israel é escravo, não tem aqui, não vamos nem ouvir. Então, os romanos, o império romano, é um império arrogante, soberbo, nunca ia entender que Jesus era, como não entenderam, né? Que reconhecer Jesus como o rei dos judeus, até porque eles estão reinando naquele momento a província de Israel, Jerusalém, tudo. Eles entendem de gente que subordina eles são pretensiosos, autoritários. Então, maravilhosamente, o Espírito Santo usa Marcos para falar da forma que os romanos iam entender e iam ouvir. O que o romano entende? Servo, porque eles são império. Então Marcos escreve o relato de Cristo descrevendo ele como servo. Olha, Jesus, romanos, ele veio para servir mesmo. Porque tudo bem, vocês são imperadores, né? O Mateus já falou que ele era rei, né, gente? O Mateus já começa falando, Jesus é rei. E o Marcos, como escreve para judeus, vai falar, não, Jesus veio para servir. E aí, só no relato de Marcos, você vai ter Jesus servindo, para que Jesus veio, né? Que esse
deixou a sua glória, manifestou a estatura do ser humano, se rebaixou a estatura do ser humano para nos servir. Ele vai descrever Jesus como servo, como boi, né? Porque naquela época o símbolo de servidão era o boi, que servia para tudo. O boi é símbolo de servidão, né? Que carregava o jugo, que arava a terra, que carregava peso, tudo era o boi. Então, enquanto Mateus escreve Jesus como um leão, o rei, Marcos descreve Jesus como um boi, o servidor, o servo, né? Aquele que carrega o peso, carrega tudo. E de forma que os romanos vão aceitar ouvir esse ângulo do evangelho. O Lucas, ele é médico, ele é bem situado, e ele vai escrever para os gregos. Nessa época aqui, que Lucas está escrevendo para os gregos, nós já temos o nascimento, aliás, 5 séculos antes de Jesus nascer, século 5 antes de Cristo, nasce a filosofia. De início, a filosofia ela vai se objetivar a discussão do que é formada a Terra, né? De onde vem. Já nos tempos de Jesus, depois de Platão, a filosofia passa a se dedicar no estudo do ser humano. Então, nessa época aqui, ele escreve, o Lucas, como médico, para o povo grego, a igrejas da Grécia. E como o grego é muito voltado ao estudo do ser humano, o Lucas, como médico, ele descreve Jesus humano, ele vai falar das dores que Jesus sentiu, ele vai falar de Jesus com sentimentos, com Jesus entristecendo, Jesus chorando, Jesus... Ele vai descrever todos os atributos humanos de Cristo, porque ele está falando para os gregos, e os gregos nesse momento só se interessam por isso, em conhecer mais o ser humano. Já o João não é evangelho sinóptico, só são evangelhos sinópticos o Mateus, o Marcos e o Lucas. João não faz parte dos evangelhos sinópticos, mesmo sendo do grupo dos evangelhos, tá bom? E da biografia. Por que João não faz parte? O ângulo que João descreve Jesus não é um ângulo terrestre. João ele vai descrever Jesus como um ser divino, o Filho de Deus, o ser das alturas, que simboliza a águia, né, aquela que está no céu. João descreve Cristo, o Cristo dos céus, o Cristo espiritual. E esse evangelho de João ele é destinado à igreja, só a igreja dos gentios com os judeus, a igreja de Cristo, ela está interessada no Cristo glorioso. Então, o João não é evangelho sinóptico é Mateus, Marcos, Lucas, porém, João é um evangelho, é um livro de biografia, mas ele relata Cristo como ser divino. Vamos lá, gente. Aí eu expliquei isso aqui para vocês, ó, que eu acabei de explicar, tá aqui, o que são sinópticos e o que não são sinópticos, e a divisão, né? Então, nós temos aqui, Mateus descreve Cristo como rei, Marcos como boi, que significa aquele que veio para servir, porque o boi na época era o símbolo de servidão. Lucas, ele é médico, vai falar para os filósofos gregos, então ele vai descrever Jesus como homem. E o João vai descrever Jesus como Jesus divino, simbolizando a águia. Olha que legal que eu vou mostrar agora para vocês. Nós temos a descrição dos querubins. Os querubins, ele é descrito pelo Ezequiel, o profeta, ele descreve os querubins com 4 faces. Uma face leão, uma face águia, uma face boi e uma face humano. Essa é uma figura próxima, né? Porque não tem como descrever exatamente, porque João ele interpreta, o Ezequiel ele traz para nós a interpretação de querubins próximo a alguma comparação que a gente possa entender. Então ele vai descrever, mas sempre se aproximando a algo que é comparável, terrestre, dentro daquilo que a gente conhece. Mas realmente o relato de Ezequiel é muito amedrontador, né? Aqui ele vai falar que o ângulo que ele está embaixo do querubim, eles são enormes, ele vai falar que quando eles balançavam as asas, era como se fosse barulho de trovões, então não é uma coisa pequena, é uma coisa fenomenal, né? Se a gente visse hoje, acho que infarta, morre, tem ritmia cardíaca. É uma coisa assustadora, né? O nosso cérebro tem dificuldades de entender aquilo que ele não pode comparar.
Nós só aprendemos por comparação. O cérebro só aprende para comparar. Então, ele sabe que uma coisa é dura porque não é mole. Ele sabe que é escuro porque não é claro. Ele sabe que é pesado porque não é leve. Toda vez que você dá uma informação para o cérebro que não tenha com que ele comparar, daquilo que ele já tem de conhecimento, ele se perde. Então, toda a Bíblia está relatada de forma, como a gente já falou no comecinho, próximo à nossa realidade humana, né? E até as visões que João, Ezequiel, Daniel teve, é próximos à realidade humana para que a gente entenda. Mas é legal ver isso daqui. As 4 faces dos querubins representam os 4 descrição da biografia de Jesus nos evangelhos. Um descreve como boi, outro como rei leão, outro como águia do céu, outro como ser humano. Tem uma passagem muito legal, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É Gênesis. Se eu não me engano, Gênesis. Peraí. Eu não tô achando aqui agora. Isso é 3:10. Já eu passo para vocês. Ou se é 2:10. Deixa eu ver se é 2:10. Aqui. Achei. É Gênesis, capítulo 2, versículo 10. Olha que interessante. Diz assim: E saía um rio do Éden mesmo, para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Quando a gente fala tipicamente ou tipologicamente de Éden, nós remetemos muito, podemos tipificar o trono de Deus, né? Mas aqui falar que saía do rio, de um rio do Éden. Desse rio saíam 4 braços. Esses 4 braços serviam para regar toda a terra. Essa passagem aqui simboliza o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é uma informação, uma revelação que sai do trono de Deus, e foi necessário que 4 homens escrevessem a mesma coisa de 4 ângulos, de forma que chegou ao conhecimento de todos os povos que existiam naquela época. Ou seja, os judeus, os gentios que estavam ali no meio dos romanos e dos gregos, eram as nações gentílicas, né? E a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Então, e a Igreja de Cristo naquela época também. Esse era a composição do planeta. Então, foi necessário que 4 pessoas diferentes, vendo do mesmo ângulo, descrevessem com objetivos diferentes, mas o público final desses evangelhos, ele é o que tinha na terra naquele momento. Então, são 4 braços do mesmo rio, só para poder regar, levar a informação aos 4 cantos da terra. Nossa, é muito legal isso. Eu amo falar dessa parte. Os livros históricos do Novo Testamento. Nossa, irmã, tem livro histórico? Tem. Tem um livro histórico no Novo Testamento. Qual que é? É Atos. Atos é um livro que vai contar a origem da igreja, o primeiro concílio da igreja, Atos 15, quando Paulo é recepcionado pelo concílio, todo mundo está desconfiado que o cara que matava cristão agora virou cristão, falou que encontrou Jesus, ele está aqui para enganar a gente, vai matar a gente. Então, ali em Atos 15 é onde Paulo é levado ali como se fosse a convenção da igreja hoje, né? Pensa na convenção, um lugar que trata de assuntos da igreja, estipula novas regras, novas leis da igreja. E Paulo, ele é apresentado ali no concílio, em Atos 15, ele é questionado, e depois de muito trabalho, ele é aprovado como apóstolo. Eles entendem que ele não está ali mais para perseguir, ali já não é mais Saulo, é Paulo. Mas é o único livro histórico do Novo Testamento, é o livro de Atos. Ele vai contar a história, a aceitação de Paulo, a biografia de Paulo, o início da igreja, qual era a discussão, o que aconteceu, quantos congressos teve ali,
conferências teve ali, né? Concílios, né? Assembleias. Então é um livro histórico, tá bom? E aí nós temos, deixa eu ver se eu antecipou aqui, tá? Foi embora, antecipou. Nós temos aqui as epístolas. As epístolas são livros que contêm as regras e as doutrinas da igreja. Então, epístolas são epístolas paulinas e epístolas gerais, tá? Epístolas paulinas, elas são epístolas feitas pelo apóstolo Paulo. E aí temos diversos, né? Romano, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Eu costumo falar para vocês que Paulo, ele não é um evangelista. Paulo não é evangelista, gente. Paulo é doutrinador. O ministério de Paulo, não, apesar que ele evangeliza, não se concentra em evangelizar. Paulo, ele forma a igreja, funda a igreja nos lugares, prepara um obreiro, deixa ali na frente daquela igreja, e depois ele vai embora e vai formar a igreja de outro lugar, mas ele faz a manutenção daquela igreja que ele formou, mandando cartas para ela, corrigindo os problemas dela, expondo o que Deus quer, pedindo para afastar, disciplinando crentes daquela época. Então, Paulo, ele é disciplinador e ele tem as epístolas chamadas Epístolas Paulinas, nós vamos estudar elas. Só que além das epístolas paulinas, nós temos epístolas gerais, que não foram feitas por Paulo. Então tem 1º e 2º Pedro, Tiago, 1º, 2º, 3º João e Judas, tá bom? Esse relato aqui, 9 dessas epístolas são dirigidas à igreja, de Romanos a Tessalonicenses. 2 dessas epístolas são dirigidas a indivíduo, que é 1º Timóteo, que é chamado carta pastoral também, né? Que são conselhos a Timóteo como pastor, o que ele deve fazer. E Filemon, uma é dirigida aos hebreus cristãos. E 7 são dirigidas a todos os cristãos indistintamente. São chamados de epístolas universais, né? Ou católicas, que não quer dizer igreja católica. Católica quer dizer universal, a tradução. Ou são chamadas de epístolas gerais também, né? Que é de Tiago a Judas. Aí, livros proféticos. Nós temos livros proféticos no Novo Testamento também. O único livro profético do Novo Testamento é Apocalipse. Apocalipse é o livro profético do Novo Testamento, gente. Que legal, né? Então, no Novo Testamento, nós temos biografia, livro histórico, epístolas paulinas e epístolas gerais, e um livro profético que é Apocalipse. O Antigo Testamento foi dividido em 1445 por um rabino. Olha que interessante. Mesmo não aceitando Jesus, né, mas ele fez essa divisão aqui no Novo Testamento. E depois ele foi impresso em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris, tá? Foi esse mesmo impressor, né, como se fosse uma editora, né, que imprimiu os livros do Novo Testamento e formou a primeira publicação desse conjunto de livros chamado de Vulgata, que é em latim, tá bom? Chamado a versão do Novo Testamento em latim, escrita em latim, é chamado Vulgata. E aqui nós temos curiosidades, né? O Antigo Testamento tem 921 capítulos, quantos versículos tem? O Novo Testamento, quantos capítulos e versículos tem? A Bíblia toda, quantos capítulos e versículos tem? O maior capítulo, o menor, né? O maior versículo, o menor versículo. O livro de Cantares e Esther não contém a palavra Deus. São curiosidades que a gente acrescentou aqui, muito legal. O Antigo Testamento, né, que seria a revelação de Deus e a revelação de Jesus e o tempo da lei, ele termina com a palavra maldição, ou seja, a gente se deu mal, né, gente? Ninguém conseguiu cumprir a lei no final do Novo Testamento, a gente corrompeu a raça humana, o Israel se corrompeu, Deus avisou os profetas, através dos profetas ninguém deu atenção,
Resumindo, nós terminamos o Velho Testamento amaldiçoados, sem esperança nenhuma, sem saber o que fazer. E aí nós começamos o Novo Testamento com a esperança que é a graça. E nós encerramos o Novo Testamento com essa frase: a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho isso muito legal, muito forte, né? Então, o Velho Testamento realmente, dentro da lei, nós terminamos amaldiçoado. Porque a lei, ela não serve para salvar, ela só serve para mostrar o pecado. Mas ela não fala o que a gente deve fazer depois que pecou, né? Só fala assim, pecou, já era para você. Aí, o que eu faço? Não sei, só sei mostrar onde está o defeito mesmo. E avisar que você está perdido. Como você vai fazer daqui para frente, eu não sei. É assim que a lei, ela só serve para apontar o pecado, mas ela não dá solução. A graça não. Na graça, você tem a lei para entender o pecado. Por isso que Jesus falou que ele não veio cancelar os livros de Moisés, a lei. Eu não vim abolir a lei. Eu vim para cumpri-la. Porque é necessário que você tenha o livro da lei e o Novo Testamento. Uma vai apontar qual é o seu pecado e o Novo Testamento vai explicar qual é a sua esperança. O que você faz agora que deu tudo errado, que você errou tudo? Aí tem o Novo Testamento, ó, agora tem Jesus, né? Através dele, meus pecados são perdoados, eu sou justificado todo dia. Muito interessante isso, né? Tem alguns livros, então, que foram excluídos, tanto da nossa Bíblia, né, quanto do canon. Eu já falei para vocês, né? A Bíblia Católica tem outros livros que não são inspirados por Deus, são históricos, né? Nem todos devem ser menosprezados, principalmente o livro de Macabeus, porque ele vai explicar tudo o que aconteceu nas páginas brancas da nossa Bíblia, quando Deus não falava mais, não tinha mais profeta, tudo o que aconteceu. E é isso, gente. Ficamos com mais uma aula maravilhosa. Muito obrigada pela companhia de vocês. Que vocês possam fazer as anotações, mandem perguntas, passem os slides a limpo no caderno, porque escrevendo é uma forma da gente aprender também. Não deixe de consultar a Bíblia, os versículos, né? E qualquer dúvida, passa no nosso grupo lá no WhatsApp, conversa comigo, pergunta o que você não entendeu, tá bom? Esses slides estão sendo gravados após a aula, porque nós demos eles numa aula presencial. Porém, aqueles alunos que estão entrando agora, a gente está passando essa aula gravada dos slides para vocês poderem acompanhar a turma que já encerrou essa parte, essa matéria e já está entrando agora no novo módulo. A todos os alunos novos, vocês estarão conosco neste novo módulo, mas eu vou finalizar através de slides e áudio assim, o que já foi dado para você poder acompanhar, tá bom? Deus abençoe e um abraço.